Hallo zusammen! Ich bin Bianca und das ist mein Kanal. Olá pessoal, eu sou a Bianca e este é meu canal, o Alemão Sem Chucrute. E na aula de hoje vocês vão aprender o vocabulário relacionado à comida. Tanto o vocabulário específico, como por exemplo arroz, feijão, como também como dizer o que você gosta de comer, qual é a sua comida preferida e se você é vegetariano, por exemplo. Vocês vão notar que na aula de hoje nós já vamos estar utilizando palavras que foram dadas em aulas anteriores, como por exemplo, para falar o vocabulário de a que horas nós almoçamos ou jantamos, e a parte de falar o que você gosta, né? Gosta de comer, por exemplo. Essas aulas, elas fazem parte do meu curso gratuito Alemão do Zero, que está aqui no YouTube, e eu vou deixar o link tanto para o curso completo, quanto para cada uma dessas aulas que vocês vão precisar para entender em detalhes as frases, aqui embaixo na descrição. Você pode deixar para assistir essas aulas depois e, por enquanto, só acompanhar os exemplos e a pronúncia de cada uma das palavras por meio dos slides que vão estar aqui nesta aula. Bora aprender como falar sobre comida em alemão! Los geht's! Esta é uma aula tanto de vocabulário como de pronúncia. Por isso, eu vou deixar um tempinho para que você também treine a sua pronúncia em casa, falando logo após eu falar cada uma delas. Começando pela palavra comida, comida em alemão é das Essen. Esta é a mesma palavra do verbo comer, só que quando a gente está falando da palavra comida, ela tem artigo e escreve maiúscula. O verbo nós escrevemos sempre minúsculo. Comer em alemão é, então, essen. E este é um verbo irregular. Se você não sabe como conjuga os verbos irregulares, eu vou deixar na descrição aqui embaixo e vou deixar também aqui em cima nos cards para você a aula em que eu explico como conjugam verbos irregulares, inclusive o verbo essen. Em alemão, não há os verbos jantar e almoçar. Sobre o verbo tomar café da manhã, nós falamos lá na aula do café da manhã. Mas como que o alemão fala, então, jantar e almoçar? Eles vão usar o tempo para indicar isso. Eles vão falar, por exemplo, zum Mittagessen. Isso corresponde a almoçar. E jantar corresponde a zu Abendessen. Do jeito como está colocado aqui, o verbo está no final. Isso acontece porque o verbo não está conjugado. Mas quando nós conjugamos este verbo, a frase vai ficar com o verbo na segunda posição. Vamos ver alguns exemplos. Ich esse 12:30 zu Mittag. Eu almoço ao 12:30. Ou como dizem os alemães, metade da uma. Wir essen 6:15 zu Abend. Nós jantamos às 18h45. Caso você não saiba como falar as horas, eu também tenho uma aula só sobre isso que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E se eu quisesse perguntar junto com a palavra comida, né? Qual é a sua comida preferida? Em alemão, nós vamos falar Was ist dein Lieblingsessen? E para responder, nós vamos precisar saber agora o vocabulário de comida, certo? Vamos para as primeiras palavras. Para esta aula, eu separei o vocabulário de comida por artigo, por isso nós vamos começar com as palavras masculinas. Salada em alemão é der Salat. Plural, Salate. Arroz em alemão é der Reis. E essa palavra não possui plural. Feijão em alemão é die Bohne. Plural, Bohnen. Macarrão em alemão é die Nudel. Mas os alemães costumam falar no plural. Então, eles utilizam mais a palavra Nudeln. A diferença é bem sutil, é apenas um N depois do L. Molho em alemão é die Soße. Plural, die Soßen.
Na Suíça, eles também escrevem Soße como se fosse em inglês, né? Sauce, a gente lê em português, né? Mas a pronúncia é a mesma, Soße. Sopa, em alemão, é die Suppe. Plural, Suppen. E agora um dos queridinhos é a batata frita, die Pommes. Não se usa isso no singular, pois esta é a forma curta de falar pommes frites, que é batata frita derivado aí das palavras do francês. Vamos ver exemplos de aplicação dessas palavras em frases. Aqui eu vou falar a frase um pouquinho mais rápido para você treinar em casa. Pause o vídeo para treinar a pronúncia de vocês também. Começando com a frase Ich esse gerne Nudeln mit Tomatensauce. Eu gosto de comer macarrão com molho de tomate. Martina isst gern Reis und Bohnen. A Martina gosta de comer arroz e feijão. Em alemão, nós costumamos falar no plural feijão também, tá? Arroz e feijões. Wir essen Suppe zu Abend. Nós jantamos sopa. E para fazer um pedido no restaurante, nós usamos o möchten. Eu falo em detalhes sobre ele numa outra aula também, que eu vou deixar aqui na descrição, claro. Ich möchte bitte Pommes. Eu gostaria, por favor, de batata frita. Passando para o tema carne. Carne em alemão é das Fleisch. E é uma palavra que também nós não temos plural. Não confunda carne com garrafa. Ambas têm uma pronúncia bem parecida. Carne é Fleisch e o artigo é neutro, das. E garrafa em alemão é die Flasche, que é uma palavra feminina e não tem aquele som de i, né? Fleisch, Flasche. Carne bovina em alemão é das Rindfleisch. Carne de porco é das Schweinefleisch. E frango em alemão é das Hähnchen. O plural é exatamente igual, das Hähnchen, pois todas as palavras que terminam em chen são neutras e elas são diminutivos. Eu falo sobre isso em detalhes lá no meu e-book Entendendo os Artigos do Alemão. Caso você tenha interesse em ter esse e-book, eu vou deixar também o link aqui embaixo na descrição. Em certas regiões, eles não costumam escrever e falar Hähnchen, mas sim Hühnchen. E na Suíça também há uma diferença na pronúncia em que eles não falam nem essa palavra, que é uma palavra alemã, né? Hähnchen e Hühnchen. Eles falam uma palavra que vem do francês, que é poulet. Bife em alemão é das Steak. Plural, Steaks. Bacon é der Speck. Plural, Speck. E o que os alemães comem realmente com bastante frequência não é bife, não é o steak, é sim a salsicha. Salsicha em alemão é die Wurst. Plural, Würste. Vamos ver alguns exemplos de frases com essas palavras. Sebastian isst gern Fleisch. O Sebastian gosta de comer carne. Tim isst kein Fleisch. Ist Vegetarier. O Tim não come carne, ele é vegetariano. Vegetarier falam somente os homens. Mulheres não vão usar vegetarier porque vegetarier é vegetariano. Vegetarianas, né, ou vegetariana, vai usar a palavra Vegetarierin. Como no exemplo de frase Ich bin Vegetarierin. Eu sou vegetariana. Die Deutschen essen oft Wurst. Os alemães comem com frequência salsicha. Jetzt bist du dran. Agora é a sua vez. Was isst du gern? Was ist dein Lieblingsessen? O que você gosta de comer? Qual é a sua comida preferida? Escreva aqui embaixo nos comentários. So Leute, das ist alles für heute. Vielen Dank und tschüss!